Olá, você que gosta, você que ama, você que quer aprender a palavra de Deus. Hoje mais uma aula para quem está iniciando agora o estudo da Bíblia, o estudo da teologia. Lembrando que tudo que eu ensino aqui você encontra com riqueza de detalhes nos nossos módulos, que são livros, como este que eu tenho em minhas mãos. Cada livro contém 4 matérias. São 5 livros para o curso básico, portanto 20 matérias que você vai desenvolver durante um ano. Os exercícios, os questionários, as atividades já estão aqui dentro. Você faz, pode ser manuscrito, pode ser digitado, o envio pode ser por e-mail, pode ser por correio, como você preferir. Enviando as atividades, em um ano você recebe o seu diploma, olha que lindo o diploma. Recebe também histórico escolar, com todas as matérias que você cursou, com as notas. Por que é importante o histórico? Porque se você quiser dar continuidade nos estudos em uma outra faculdade, é só apresentar nosso diploma e nosso histórico que você dá continuidade nos estudos para o médio complementar, bacharel complementar, tá bom? E no ato da matrícula, detalhe, é sem taxa de matrícula e quando faz a matrícula pode solicitar a carteirinha de estudante. Olha que linda a nossa carteirinha. Com ela você compra livros com desconto, participa de eventos culturais e muito mais, ok? Lembrando que toda segunda-feira eu estou colocando aí para você uma aula de bibliologia, terça-feira teologia sistemática, quarta-feira história dos hebreus, quinta-feira, que é a matéria de hoje, história da igreja, e sexta-feira apologética. Divulgue a nossa programação, tá bom? Anuncie para os seus amigos, envia lá um WhatsApp falando, porque todos devem aprender a palavra. A palavra teologia não é só para pastor, não. Todo crente deve aprender, ok? Mas chega de moleza, vamos trabalhar? História da igreja. Hoje nós vamos aprender como surge o Papa, né? De repente fala, mas como que tem o Papa? Eu vejo o Papa Francisco, mas de onde vem? Como é que isso funcionou? Como que isso entrou no cristianismo? Vamos aprender agora, ok? Então, primeiro, eu vou pôr aí um slide para você, desenvolvimento do poder na igreja romana, ok? Então, guardou? Nós vamos ver como esse poder aconteceu. Então, dá uma olhadinha nesse mapinha, eu vou expandi-lo na tela, tá? Aí você vê então os centros das igrejas, de novo os patriarcados que eu já ensinei na aula anterior. Então nós temos aí do lado ocidental, né, no Império Ocidental, que foi dividido, o Império Romano já está dividido, aprendemos na aula passada. Então nós temos Roma como sede do Império Romano Ocidental. E do Oriental nós temos Constantinopla, que é a capital, nós temos Antioquia, nós temos no 4 Jerusalém e no 5 Alexandria, tá bom? Muito bem. Agora, se no Império tinha um líder, na igreja também não precisava de ter um líder, isso é uma coisa automática. Agora, quem seria o líder? Porque os patriarcas governavam os bispos governavam os presbíteros. Agora, quem governará os patriarcas? Quem será o líder, o cabeça? Porque no império tem um líder. Então, logo, a igreja também, que tem um governo, a igreja tem a parte administrativa. Então, quem governará os bispos? Aí que é interessante. A igreja de Roma, ela citava 2 textos. Olha que interessante. Aliás, estão lá no Vaticano esses textos. Eu vou pôr aí na tela para você ver. O texto, olha aí na tela, de João 21:17. Jesus disse-lhe, apacenta as minhas ovelhas. Disse para quem? Para Pedro. E Mateus 16:18. Pois também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja. Tá vendo? Embora essa interpretação não é correta, tem uma diferença de Pedro e de pedra, mas não vamos deixar isso para frente, tá? Agora o que importa é que a igreja usava esses 2 textos para pedir, para ser a líder de todos os bispos. Agora, interessante que os bispos de Roma, deixa eu pôr para você ver os slides, olha o que está escrito aí. Os bispos de Roma eram muito mais fortes, sábios, enérgicos que os de Constantinopla, né? Porque Constantinopla, lembra que o imperador ficava lá, era a capital? Então eles tinham todo o suporte do imperador. Mas do lado ocidental está tendo um vácuo de poder, está uma disputa.
tem invasão, então há uma necessidade de uma dedicação maior dos bispos na questão administrativa, na questão política, vamos dizer assim. Interessante também, olha esse slide aí, que a Igreja de Roma permanecia como uma coluna de ensinos ortodoxos. Olha aí, não tem ainda idolatria na igreja, imagem, essas coisas, tudo isso ainda é proibido, não pode, ok? Muito bem. A igreja, olha esse outro slide, a Igreja de Roma apresentava um cristianismo prático. Por quê? Porque ela ajudava outras igrejas, ela é uma igreja rica, a Igreja de Roma, e ela ajudava muitos pobres, os irmãos mais necessitados. Ela colocava a mão na massa, vamos dizer. Além da parte espiritual, ela tinha toda uma questão social, que ela realmente ajudava as pessoas, os necessitados, evangelizava muito mais. Porque ela sofria, Roma sempre estava sofrendo ataque dos bárbaros, de outros povos. Então ela usava a evangelização como forma de conquistar esses inimigos. E a igreja de Roma era mais independente, olha aí na tela. Por quê? Porque lá no Império Oriental nós temos a figura, ou nós temos o imperador. Então a igreja está subordinada ao imperador. Agora Roma não. Por quê? Porque no ano 400, a coisa estava tão confusa que já no ano 476 cai o Império Romano do Oriente, ou melhor, do Ocidente, onde ficava Roma, do Ocidente, ok? Muito bem. Um outro fator importante, olha aí na tela, no Concílio de Calcedônia, na Ásia Menor, em 451 depois de Cristo, Roma já ocupa o primeiro lugar. Olha que interessante. Então Roma já vai se destacando. O Papa, veja que situação. O império caiu no ano 476 depois de Cristo. 476. Império do lado de Roma. Do lado de Roma. Não o oriental. O oriental vai durar ainda mais 1000 anos. Tá? Então, com a queda do império ocidental, houve um vácuo no poder. O povo precisava de um líder. Não tem mais imperador. Por quê? Ficaram brigando entre eles, os generais, acabou que os bárbaros invadiram e os soldados não tinham mais disciplina, enfim. Então precisava alguém socorrer o povo, alguém ditar normas. E ninguém melhor do que o bispo de Roma. O bispo, aí começou a ser chamado de Papa, que quer dizer papai. Ele era o pai dos pais. E realmente o Papa, nesse período, o bispo de Roma, que começa a ser chamado Papa, ele tinha um cuidado, um zelo, ele defendia realmente os mais necessitados, ele ajudava a proteger, muitas vezes, dos imperadores, dos reis, dos proprietários de terras, a opressão. Ele lutava contra isso. Ele procurava fazer justiça social. Então, automaticamente, o bispo de Roma foi ocupando este lugar. E os demais subordinados na hierarquia foram realmente fiéis, obedeciam o que aquele bispo de Roma, o patriarca de Roma, falava. Eles eram unidos e unidos até hoje. Até hoje funciona a hierarquia da igreja romana. Então aí começa a surgir o Papa, essa figura que foi ocupando aquele vácuo de poder com a queda de Roma. Então o Papa, o patriarca de Roma, assume tanto o poder espiritual, que é da igreja, como também o poder temporal, a questão política, tá bom? Começou bem. Quando nós estudamos história, fez boas coisas estes primeiros patriarcas chamados papas, tá bom? Mas não continuou dessa forma. Nós vamos ver como nós vamos estudar na próxima aula a entrada já do culto a Maria, que já estava acontecendo na cidade de Éfeso. Nós vamos ver a entrada da idolatria e também a corrupção entrando na igreja.
ok? Mas esse é assunto para a próxima aula. Não vai perder a próxima aula. Estou indo embora. Não esquece de acessar o site www.cp.com.br. Lá tem matérias sobre o catolicismo romano, muitas matérias, tudo gratuito. Só entrar lá, digitar o nome lá, pegar sua matéria. Vale a pena visitar o nosso site. E para pedir o nosso material com desconto que pode chegar até 50%, até 50%, hein? Olha só. É só enviar um e-mail para mim. teologia@cp.com.br, teologia@cp.com.br, envia um e-mail para mim, diga que você assiste às aulas, que você quer estudar e nós vamos abençoar a sua vida. Pode ser também o WhatsApp, pelo WhatsApp, o WhatsApp é o 21 986 22 3266, 21 986 22 3266. Estou indo embora. Forte abraço e fique na paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.